Sabe, no esporte de base tem sempre aquela pergunta, né? Aquela tensão. A gente foca em ganhar agora, hoje, ou em construir um atleta saudável, completo, para o futuro. Usando o judô como nosso mapa, vamos mergulhar na ciência por trás do desenvolvimento de um atleta, desde o primeiro dia no tatame até quem sabe o topo do pódio. Ok, vamos direto ao ponto. Pensa comigo. Existem dois caminhos bem diferentes. De um lado, a gente tem a especialização precoce. Sabe? Aquele foco total em uma coisa só, desde muito cedo. E o que acontece muitas vezes? Esgotamento, lesão, a criança acaba largando o esporte. Do outro lado, tem a abordagem de longo prazo, uma que constrói um atleta resiliente, apaixonado e que consegue manter a excelência por muito, muito tempo. A diferença é brutal, né? E a escolha desse caminho basicamente define o futuro de qualquer atleta. E tudo começa bem aqui, na primeira fase, que é sem dúvida a mais importante de todas. O objetivo nessa idade, veja bem, não é criar um campeão mundial de judô mirim. Nada disso. A ideia é formar uma criança que tenha um repertório de movimentos gigante e que, o mais importante de tudo, ame se movimentar. É aqui que a gente constrói o alicerce para tudo que vem pela frente. E se a gente olhar bem para essa tabela, a gente vê uma quebra de paradigma. O foco aqui não é aprender a dar um golpe, é aprender a cair em segurança, o nosso ukemi, é correr, pular, brincar. A ideia é construir um alfabeto motor mais rico possível. O treino físico, só com o peso do corpo. E a diversão? A diversão não é um extra, não. Ela é o motor principal que faz a criança querer voltar amanhã. E essa frase resume a ideia da pirâmide de forma perfeita. Pensa numa pirâmide mesmo. Essa fase é sobre criar a base mais larga e mais sólida que a gente conseguir. Porque sem essa base gigante de habilidades motoras variadas, qualquer coisa que a gente construir em cima vai ser frágil. Vai ser um prédio que balança, sabe? E que pode desmoronar lá na frente quando a pressão aumentar. A especialização vai chegar, mas só depois que o alicerce estiver muito, muito firme. Beleza, vamos avançar um pouco. Com aquela base motora bem forte que a gente construiu, a criança agora está pronta para começar a aprender a linguagem do judô. É como se aquelas letras soltas do alfabeto motor começassem a se juntar para formar as primeiras palavras, as primeiras frases, que são as técnicas do esporte. E olha, aqui é um momento crucial. A ciência mostra que essa idade entre os 10 e os 12 anos é o que chamamos de período sensível. É uma verdadeira janela de oportunidade. O cérebro tá tipo uma esponja, super preparado para aprender coordenação, agilidade e equilíbrio. É simplesmente um momento perfeito para a gente começar a ensinar a técnica formal do judô, porque a capacidade de aprender movimento está no auge. Então, o que muda de verdade aqui é que o treino fica mais organizado. As técnicas de projeção, o nage-o-azar, e a luta de chão, o katame-o-azar, entram de vez no currículo. Mas olha só o que está na tabela. Não pode abandonar as outras habilidades. A base multilateral continua. E o treino de força começa a aparecer, mas de leve, sabe? Com elásticos, resistência leve e sempre com foco total na execução perfeita do movimento. Aí entra o randori, a famosa luta. Mas calma, o propósito dele aqui é fundamental. Não é um campeonato. Pensa nele como um laboratório. É o lugar para testar as técnicas, para errar, para aprender, para aplicar o que foi treinado de um jeito seguro, construtivo. Aqui, o processo de aprender vale muito mais do que o resultado da luta em si. E agora a gente chega na fase talvez mais complexa, mais delicada de todas. A adolescência. É um turbilhão, né? E com ela vem o estirão do crescimento que traz mudanças físicas gigantescas. Isso cria, ao mesmo tempo, riscos enormes, mas também oportunidades incríveis. Navegar por essa fase exige muito cuidado e principalmente muito conhecimento. E aqui, pessoal, é preciso ter muita, mas muita atenção. O pico de velocidade de crescimento, o famoso PVC. É o período em que o corpo cresce mais rápido desde que a gente era bebê. E qual é o perigo? Os ossos esticam mais rápido que os músculos e os tendões conseguem acompanhar. Isso deixa o jovem atleta super vulnerável a lesões. Ignorar esse fato é um erro que pode custar caro. E claro, o treino tem que se adaptar junto com o corpo. Na parte técnica, é a hora de desenvolver aquela técnica preferida, o tokuyo-waza, e começar a pensar mais em tática e em estratégia. A cabeça também muda. O pensamento abstrato se desenvolve, permitindo análises mais complexas do jogo. Mas o ponto crucial está ali, na coluna do evitar. É preciso diminuir a intensidade do treino durante o pico de crescimento. Proteger o atleta é a prioridade número 1. E esse quadro aqui, ele é a chave de tudo quando o assunto é treino de força. Antes do pico, o foco é um só: aprender o movimento correto, a técnica perfeita, com cargas bem leves ou só com o peso do corpo.
Depois do pico, quando os hormônios, principalmente a testosterona, entram em cena, aí sim, aí a janela de oportunidade se abre para a gente buscar ganhos de força e de massa muscular. A ordem aqui não é só importante, ela é fundamental para a segurança e para o resultado do treino. E, finalmente, depois de passar por toda essa jornada, pela base, pelo aprendizado, pela maturação, a gente chega na fase final. O atleta agora está pronto, física e mentalmente, para encarar as demandas da competição de alto rendimento. A especialização total, aquela que a gente evitou por tanto tempo, agora sim ela pode começar. É aqui que o quebra-cabeça se monta por completo. O treino é pensado nos mínimos detalhes para cada indivíduo. A força e a potência são levadas ao limite. A tática vira um verdadeiro jogo de xadrez. Mas olha só o último ponto. Ele é o mais importante de todos. Nada disso aqui seria possível sem aquela base sólida de movimento e técnica que foi construída lá atrás, na infância. E assim, a pirâmide está completa. Um atleta que passou por todas essas fases não construiu um arranha-céu de vidro frágil. Ele construiu uma pirâmide robusta, uma estrutura com uma base imensa e um topo afiado, pronta para aguentar a pressão da competição e, mais do que isso, para durar uma vida inteira. E, no fim das contas, toda essa nossa análise se resume a essa pergunta. Estamos formando atletas para uma competição, para uma temporada ou para a vida toda? A resposta que a gente dá para essa pergunta define não só o tipo de campeão que estamos formando, mas, o que é muito mais importante, o tipo de pessoa que estamos ajudando a desenvolver através do esporte.